É maior que a quantidade registrada durante todo o ano passado. Já são 29 até agora. O que os nossos representantes na política têm feito aí para conter o avanço desses casos? Nós vamos falar sobre isso e sobre também outros assuntos no CB Poder, que já está no ar. Olá, o CB Poder recebe a deputada federal pelo PL, pelo Distrito Federal, Flávia Arruda. Aqui comigo, Ana Maria Campos e Fernando Jordão, do Correio Brasiliense. Lembrando que também estamos ao vivo na página do Correio no Facebook e você pode participar. Seja muito bem-vinda, deputada, mais uma vez aqui ao CB Poder. Muito obrigada a todos, telespectadores, Ana, Fernando, todos vocês pelo convite. E eu quero começar perguntando o que fazer para poder a gente conseguir conter esses números aí de feminicídio. A gente teve um agora, foi sexta-feira, né? Ou foi sábado, a gente deu agora no jornal. E o que fazer, deputada, para poder a gente conter esses números? Olha, Gláucia, infelizmente nós chegamos ao 29º feminicídio no Distrito Federal. Eu costumo dizer agora que isso é uma epidemia, né? A gente tem conversado sempre sobre esse tema, que é recorrente. Eu presido na Câmara Federal a Comissão do Combate à Violência contra a Mulher e o Feminicídio. Tenho escutado relatos assim estarrecedores. Chegam a mim coisas que a gente vê que, infelizmente, o que ainda impera é o machismo. Então, acho que a gente precisa mais combater é esse machismo arraigado que ainda existe na sociedade, essa sensação, esse sentimento de posse que é tomado por esses homens que não permitem que as mulheres muitas vezes ou trabalhem, ou saia de casa, ou deixe a relação, ou não queira mais viver. Então, a quantidade de ações que a gente tem que fazer são inúmeras e tem que ser todas coordenadas. A gente precisa sempre criar uma rede de apoio, né? E é o que a gente tem trabalhado na comissão. A gente tem feito muitas audiências públicas, a última, inclusive, foi com a imprensa, a importância do papel da imprensa nessa divulgação, porque a gente tem sempre aquela questão: tem aumentado o número de feminicídio, de violência contra a mulher, ou as pessoas estão denunciando mais? Estão denunciando, está sendo mais noticiado, notificado. Então fica sempre essa dúvida. Mas acho que é notório o aumento que tem tido. Então a gente precisa, com políticas públicas voltadas especificamente, né, coordenar essa rede para que todos os órgãos do Estado se comuniquem, mas também a sociedade civil, que tem muitas instituições hoje dedicadas a isso, tanto na prevenção quanto também no tratamento dos homens, que acho que isso é uma doença, né? Não tem um outro nome que a gente possa considerar. Mas o machismo é uma formação cultural, né? Cultural dos homens. E a gente está vivendo hoje numa sociedade muito conservadora, até muito incentivada pelo poder público, pelo governo. Como é que se muda isso? Porque precisa ser uma mudança rápida e drástica. É difícil mudar uma tendência cultural, né? Eu acho o seguinte: a gente precisa, é urgente, é imediato. Então, as políticas adotadas de imediato na prevenção, eu acho que a gente precisa. Tenho falado isso muito e propus isso, inclusive, para que a gente vá para dentro das escolas, né, para que a gente mostre às crianças, aos jovens, o que é essa relação, tirar dessa cultura machista todos os conceitos e pré-conceitos que existem, que já foram concebidos desde... o Brasil é um país ainda machista e patriarcal. Nós vivemos de uma era patriarcal, né, onde a mulher... Ontem nós celebramos a conquista do voto feminino, que é muito recente, pouco menos de 80 anos. A mulher, além de não ter o direito de votar, depois conquistou, mas ela só podia sair para votar se o marido permitisse. Olha, né? E a gente está falando de uma coisa recente da história. E hoje não só a mulher pode votar, como a mulher participa ativamente da política. Então, acho que primeiro a gente tem que trabalhar culturalmente isso. Falar do tema, eu acho que a gente precisa falar disso o tempo todo, colocar
esses agressores com a cara estampada mesmo, tem que ter vergonha do que estão fazendo. Não podem achar que isso é natural, não podem achar que isso é comum, quem manda na minha casa sou eu, quem manda na minha relação sou eu. Então a gente precisa combater isso falando, com medidas efetivas, inclusive de combate. Aumento nas penas, a gente tem tido vários projetos de lei. Eu fui relatora de um agora que permite com que a mulher tem direito à vaga nas creches e nas escolas públicas se for vítima de violência. Aí fala, mas já é obrigatório vaga. Sim, é obrigatório, mas não é obrigatório a transferência a qualquer tempo, porque isso também auxilia essa mulher a sair do ciclo de violência, porque muitas vezes ela não consegue sair porque não tem para onde levar os filhos, não vai ter escola para colocá-los, não vai ter creche. Então, são muitos pontos que a gente tem que enfrentar. O que a gente não pode e que não estamos fazendo, e eu principalmente à frente da comissão, com todas as deputadas que têm participado, temos enfrentado, assim, cada ponto com muita cautela, mas com muito rigor, com muita determinação, porque a gente precisa realmente mudar essa cultura do machismo. O grande problema é esse, é cultural. Mas enquanto a gente não consegue, porque eu acho que a gente leva uma geração para mudar, né? Então a gente precisa trabalhar agora a base, mostrar, aumentar sim as punições. Eu acho que o agressor, esse projeto que foi aprovado agora para a não prescrição ao crime de violência. Isso é maravilhoso. É maravilhoso, porque todo mundo ficava, não, daqui a pouco acaba, daqui a pouco não responde mais, prescreve. Ou mesmo a mulher que foi vítima há um tempo atrás e que agora por alguma razão conseguiu fazer essa denúncia, conseguiu sair desse ciclo de violência e dizer, mas não vale a pena, não vai... Não, isso é um avanço enorme também. Então, acho que nós temos tido vários avanços nesse sentido, mas não podemos parar. Deputada, a senhora falou da comissão, é uma comissão externa, né? A gente ouve muito falar de comissão mista, de comissão permanente. O que diferencia uma comissão externa? Tem mais participação da sociedade? O que é? E que resultados vocês já alcançaram nessa comissão? A comissão, o termo comissão externa é porque a gente pode visitar os outros estados com a comissão, né? Ela é aberta à sociedade civil como um todo, e todas as audiências públicas a gente convida a sociedade, que é o papel mais importante, a gente ouvir, é dali que a gente tira os relatos, né? Porque a gente dentro do Congresso temos ali, chega pra gente, ou iniciativas de lei, ou muitas vezes denúncias também são feitas ali, mas ouvir a sociedade, o que tem acontecido, como são esses casos ali no dia a dia, mas a comissão ela é externa pela possibilidade de poder visitar os outros estados e ver quais são as políticas públicas que estão sendo adotadas, o que está dando certo, o que não está dando certo, e a gente trazer isso como modelo e como uma referência. Ao final da comissão, a gente pretende estabelecer ou propor um protocolo de atendimento no país, porque isso facilita muito a comunicação. Você vê que muitas vezes a gente tem a subnotificação, alguns relatos ou algumas números mesmo que a gente tem do Fórum Nacional e da violência. Tudo isso leva anos, às vezes, para a gente alimentar. A gente fica com um déficit enorme ainda nas ocorrências, nos números, porque não se comunicam. Então, um papel importante da comissão é estabelecer ou propor protocolos de referência no país inteiro de como, desde do momento em que a mulher vai fazer a denúncia, para todos eles. Então, a comissão externa, nós já visitamos alguns estados, agora o próximo será o estado de São Paulo, tivemos em Mato Grosso do Sul, onde a Casa da Mulher Brasileira... De referência aí nesse... Exatamente. A Casa da Mulher Brasileira em Mato Grosso do Sul foi a primeira Casa da Mulher Brasileira inaugurada no país, e ela serve de referência em atendimento, porque ali a mulher consegue fazer tudo, desde a denúncia até o último passo. Tem ali está a defensoria, está a delegacia, está a assistência social, tudo está no mesmo espaço, então facilita muito, porque muitas vezes as mulheres também relatam a dificuldade que é. Eu esses dias assisti um filme que fala muito sobre isso, é um caso real,
de estupro que aconteceu nos Estados Unidos e que a mulher foi denunciar e só pelo primeiro momento que ela falou com o policial, até ela chegar na delegacia, ela teve que contar o mesmo caso 5 vezes. E ela falava, mas eu já falei sobre isso. Aí, não, mas fala de novo. Mas eu já falei sobre isso. E isso para a mulher é muito difícil. Uma pessoa que foi agredida, que foi abusada, que foi violentada, que foi assediada, isso já é um choque muito grande. Então, são coisas que a gente precisa facilitar muito a vida dessa mulher, porque já está psicologicamente e fisicamente muito abalada. Então a gente quer estabelecer, e a Casa da Mulher Brasileira de Mato Grosso do Sul é uma referência nesse atendimento. Quem atende precisa estar preparado também para dar um tratamento ali adequado, porque muitas vezes a história não existe uma desconfiança em relação à história. A pessoa precisa repetir várias vezes e aí ela acaba se confundindo porque está traumatizada. Exatamente, então, aí fala que ela entrou em contradição, é exatamente o que relata nesse filme, fala sobre isso, porque ela no primeiro momento ela fala com riqueza de detalhes, aí no segundo ela já esquece de um detalhe, aí o policial, mas você não tinha dito que... Então, assim, facilita demais essa comunicação quando você consegue, em um dos órgãos, fazer o seu depoimento, porque já é você falar do assunto, tratar disso. Então tem vários pontos a serem acertados que nós estamos trabalhando já em cima deles e que eu espero que a gente avance, tanto quanto Estado, quanto como sociedade civil. Deputada, em relação à profissionalização dessas mulheres, porque a gente sabe que muitas vezes elas não saem desse ciclo de violência porque elas não têm uma profissão, elas não têm alguma coisa. Eu lembro que da outra vez que a senhora veio aqui, a gente conversou sobre isso. Como é que está essa relação com o GDF aqui para poder dar uma profissão para essas mulheres? Bom, a gente tem procurado parcerias, principalmente o Sistema S nos ajuda muito com vagas de cursos profissionalizantes, cursos técnicos, mas a sociedade civil também trabalha muito ativamente nisso. Eu procuro apoiar sempre. Agora, nas minhas emendas, destinei uma parte delas para o estímulo de associações, OSCs, que estimulam e dão cursos de profissionalizantes a essas mulheres, principalmente as mulheres vítimas de violência, porque a gente sabe que esse ainda é um dos maiores problemas que a gente enfrenta, que são as mulheres que não têm autonomia financeira, não têm independência e às vezes nem a autoestima mesmo de saber que pode recomeçar, que pode sair daquilo. O homem usa muito isso como violência psicológica e como forma de manter a mulher ali num cerco, né? A dependência financeira que ela tem. Então, esse é um dos estímulos mais importantes que a gente pode dar. Temos buscado muitas parcerias, o governo também tem sido um parceiro nisso, e sempre que a gente leva esse tema, ele é muito bem aceito. É uma questão suprapartidária, né? Acho que a gente não se deve falar em ideologia, em partido, em questões nenhuma, porque é a sociedade como um todo se unindo, o Estado, os governos se unindo para que essa mulher, que a gente consiga sair dessa cultura, porque eu pessoalmente, e acredito que aqui as mulheres com certeza e muitos dos homens, todos os dias que a gente liga a televisão, ou que abre um jornal, ou que mexe no telefone, que lê mais uma mulher morta, é uma sensação de, gente, até quando? Até quando vão ficar nos matando, né? Porque somos nós, mulheres. A gente tem que enfrentar isso e cada vez com mais força, com mais afinco, com mais indignação. Não podemos perder a capacidade de se indignar a cada dia que uma mulher é morta. Então a gente tem que, além de tudo, de todos os trabalhos que a gente faz no dia a dia, propondo novas leis,
sendo mais rigorosos na aplicabilidade das que já existem e aumentando essa rede de apoio, a gente também precisa falar do tema. É porque a gente estava falando aqui exatamente dessa coisa da pena, né? A gente não vai conseguir, precisa trabalhar a base, né? Claro. Nas escolas, nesses meninos que estão aí, que são pequenos. Porque eles saem eu acho que esses homens que já estão aí, que têm costume de fazer isso, que batem nas mulheres, dificilmente eles vão parar de bater. Eles não vão aprender, ou eles vão para cadeia. O tribunal aqui do Distrito Federal tem um projeto para esses homens e parece que tem tido um índice bom diríamos de ressocialização, né? Porque é mais ou menos isso. Então, também nós não podemos deixar de pensar no agressor, porque muitas vezes também tem pessoas doentes, né? Quando a gente falou do decreto de tirar a arma da mão da segurança pública, de agente público que anda armado, que bate em mulher, é porque é uma medida mais rápida, né? Aí fala, mas você vai impedir ele? Não, ele vai para o serviço administrativo. Agora, o homem que bate numa mulher, ele não pode andar armado, porque o próximo passo é ele atirar, ele matar. Então, assim, são coisas que a gente precisa combater, mas exatamente essa criança, muitas vezes, que está ali, que a gente tem que trabalhar a base, em casa, ela vê o pai batendo na mãe, ela vê o pai agredindo verbalmente a mãe, ela vê o pai... Para ela, aquilo ali é normal, ele cresce vendo aquilo de forma normal. Inclusive lá na Casa da Mulher Brasileira, em Mato Grosso do Sul, que eu visitei, teve uma coisa interessante, na verdade, na Casa Abrigo. Eu fui à Casa Abrigo e uma moça estava lá na Casa Abrigo de 19 anos, com uma bebezinha de 2 anos de idade. E aí eu conversei com ela, falei, como é que está sendo o tratamento aqui? Ela falou, não, estou muito feliz, tem 2 dias só que eu cheguei, mas consegui me libertar de 6 anos, que eu, aos 19, já tinha 6 anos que ela apanhava. Aí ela falou assim, pelo menos eu consegui sair antes da minha mãe, que tem 20 anos que apanha. Então, assim, são coisas... cíclicas, né? Então você vê, se repete o mesmo, por muitas vezes ela viu a mãe apanhar, ela ficou muitos anos calada porque vendo aquilo dentro de casa, a menina dizia, então é cultural, a gente tem que entrar dentro dessas famílias, a gente tem que educar essas crianças, tem que quebrar, né? Eu acho que a gente precisa quebrar essa cultura mesmo machista que ainda é tão arraigada no país. Existe uma discussão na Câmara Legislativa para criar uma CPI do feminicídio. Na sua opinião, isso contribui de alguma forma para buscar soluções? Olha, ou é só blá blá blá, né, Ana? Porque se fosse mais uma CPI para poder as pessoas ficarem ali, os deputados ficarem ali perdendo tempo e conversando e não dá em nada, melhor nem ter, né, deputada? Eu pessoalmente, eu não sou muito adepta a tal da CPI. Eu acho que a CPI, por muitas vezes, ela é utilizada como... não estou falando especificamente dessa, mas muitas delas são usadas para ataques pessoais, para se promover, para tudo isso. Então, assim, acho que a gente precisava mais tratar do tema diretamente. Se essa CPI foi instaurada lá na Câmara, deve ter algum motivo, deve ter algum indício de irregularidade em algum ponto. Mas eu acho que a gente não pode perder o foco do enfrentamento, do combate direto, do dia a dia, de lidar com os problemas que têm acontecido, que chegam até a gente e que precisam ser enfrentados. Então, às vezes, discussões... quem sou eu para julgar, mas deve ter algum motivo para essa CPI ter sido instalada lá na Câmara. Na Câmara. A gente vai fazer um break rapidinho, Fernando. Nós vamos fazer um break, a gente volta já com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe a deputada federal Flávia Arruda. Até já. E a gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe a deputada federal Flávia Arruda. Deputada, eu queria começar esse segundo bloco falando desse machismo na política mesmo. Como é que é? Porque a gente sabe que ali no Congresso, aqui também na Câmara Legislativa, tem vários deputados ali que tem todo um discurso, né? Eles são ótimos para defender as mulheres e tal, não sei o quê, mas ali no comentário, né? Ali em casa, a postura é completamente diferente, é outra. Como enfrentar isso? Hoje, na Câmara Federal, nós temos uma bancada histórica de 77 mulheres, né? Então, eu acho que o avanço que nós conquistamos aí, com muita luta, muito suor, muita
guerra mesmo, já coloca a gente numa posição diferenciada. Antigamente, sempre muito menos mulheres. Hoje nós somos mais mulheres, mas ainda assim o machismo é que mais reina absoluto lá. Como é que ele se revela? Existem gracinhas que eles fazem? Num comentário, sabe? Num comentário você tá... E eu acho que às vezes, é o que eu estou dizendo, que é tão cultural que eles nem percebem o tipo do comentário, o quanto é machista. Aconteceu uma coisa comigo muito interessante do ponto de vista de você analisar. A gente estava numa reunião com alguns deputados, foi da bancada do meu partido, à época, né, a reunião, e tinha um personagem, enfim, se eu falar um pouquinho mais, eu acabo dizendo quem é e não quero fulanizar, mas que estava lá dando uma palestra, explicando sobre um tema importante que nós enfrentaríamos na Câmara. Que enfrentamos, que iremos enfrentar sobre essas reformas que virão. Mas ele terminou a fala e tudo, e eu cheguei já quase no final, porque eu estava numa comissão e cheguei. Ele também é da política há muitos anos e tal. E aí, quando saiu, foi cumprimentar as pessoas na saída e eu estava saindo, e aí ele parou, olhou para mim e falou assim: nossa, que moça bonita. Aí o deputado que estava comigo, um grande amigo, na mesma hora falou: moça não, ela é deputada, casada e competente. Então, assim, ele assim, sabe, ficou sem rumo, porque é tão comum, olha para mim, nossa, como você é bonita. Mas às vezes o contexto, eu estava ali como uma deputada, como todos os outros, eu também... Naquele momento, represento ali milhares de mulheres, centenas de mulheres, e eles não percebem. E eu vi que ele não tinha percebido com o susto que ele levou quando o deputado respondeu: não, ela não é moça, não, é deputada, como nós, casada e competente. Talvez então, ele não tenha compreendido que você é uma deputada que estava ali. Talvez porque você é jovem, bonita, ele achou que não... que você não seria uma deputada. Infelizmente, pode ser. Infelizmente, a gente também ainda se depara com algumas coisas. Quando você é mulher, ou quando você se circula, quando você... Né, eu, por exemplo, sou vice-líder da bancada, tem uma relação muito boa com muitos deputados, deputadas, assim, a gente fala com todos os nichos. Você muitas vezes fala: já chegou, primeiro mandato. Se você está ali mais quietinho no seu canto, é apagada, é sonsa. Então, assim, você o tempo todo é julgada. Se você se coloca, é preparada, entra nos debates, muitas vezes é arrogante, ou já chegou achando que pode... Chegou agora e já quer sentar na janelinha. Exatamente. Ou se você se recua, fica mais tranquila. Aquilo ali nem sabe do mandato. Então, assim, você é julgado o tempo todo. É julgada o tempo todo. A senhora falou que é uma bancada feminina histórica, mas são 77 de 513, né? De qualquer forma. Ainda é muito pouco. Ainda é muito pouco. Pela proporção da sociedade, que é praticamente 50-50, é muito pouco ainda, né? E a senhora tem diversos projetos relacionados a esse tema da violência contra a mulher, enfim, pauta feminina. A pauta feminina, exato. Há sensibilidade no Congresso para avançar esses temas, esses projetos? Olha, Fernando... Ou é tudo da boca para fora? Não. Hoje eu estou terrível, né? Ou é tudo seguinte, da boca para fora? O que acontece? As mulheres, nós somos poucas, porém muitas, né? Porque é a maior bancada histórica hoje do Congresso. Ainda representamos um número muito pequeno, mas com muita força. As mulheres chegaram agora, eu não gosto muito da palavra empoderar, porque parece que a gente está tomando uma coisa que não é nossa. Não, a gente está ali mostrando para o que veio. Então, a união dessas mulheres, e quando o tema é mulher, quando o tema é social, aí todo mundo, as mulheres se unem suprapartidariamente
e discutem e levam isso a fundo. Há pouco tempo atrás a gente teve, infelizmente, uma mulher propondo, né, a diminuição ou a retirada das cotas, dos 30% das cotas, e a gente se uniu e derrubou, levou para a Comissão da Mulher, e na Comissão da Mulher não vai passar, porque a Comissão da Mulher é feita na sua quase totalidade de mulheres, e as mulheres sabem o tamanho da dificuldade, o que a gente precisou enfrentar e conquistar para chegar até aqui. Eu acho, sobre as cotas, aí englobando o que você está falando das nossas conquistas e da luta das mulheres, porque as cotas, infelizmente, são discriminatórias. Cota é discriminatória, mas é discriminatória porque existe o preconceito. As cotas para os negros existem porque existe racismo. As cotas para as mulheres existem porque existe preconceito contra as mulheres. Então, assim, eu acho que as cotas são educativas. Não acredito que as cotas têm que ser permanentes, né? A gente precisa disso por um período para que seja adaptado, para que as mulheres, inclusive, se coloquem mais na política, porque essa é a importância da gente ter espaços. E aí, tirando essa discussão das candidaturas laranjas, que foi um problema que aconteceu nas últimas eleições, mas fora isso, muitas mulheres querem sim participar da política. Então as cotas hoje permitem com que essas mulheres entrem tanto com vagas quanto com fundo partidário. Deputada, mudando um pouquinho de assunto, existe um projeto na Câmara, em tramitação na Câmara, uma PEC de uma deputada, a deputada Clarissa Garotinho, relacionada ao dinheiro que chega para o DF no Fundo Constitucional. Ela quer compartilhar esse dinheiro com o Estado do Rio de Janeiro. E você foi uma deputada que atuou bastante para tentar impedir, articulando a tramitação dessa PEC. Você acredita que isso pode avançar mesmo? Ou está neutralizada essa iniciativa? Na política, você não pode dizer nem que sim, nem que não para nada, né? Porque você não sabe de onde vão surgir os movimentos. Mas essa PEC especificamente, ela tem chamado ela de PEC da reparação. Começa pelo termo que é simplesmente um absurdo. Reparar o quê? Né? Há 60 anos, há quase 60 anos, o ano que vem a gente completa 60 anos de Brasília, há quase 60 anos, Brasília já é a capital. Reivindicar uma reparação 60 anos depois? Reivindicar o quê? O Rio de Janeiro, deixa eu só explicar para quem está vendo a gente, ela propôs uma PEC para retirar o Fundo Constitucional do Distrito Federal, que o Fundo Constitucional, ele é feito para pagar segurança pública, saúde e educação. Quando o Rio de Janeiro era capital, ele também tinha recursos extras para pagar isso. Nós somos a capital do país, nós não somos igual. A cidade não é igual às outras capitais. Aqui a gente não é nem município, nem estado. É o Distrito Federal, é o pacto federativo que foi feito. Brasília é a hospedeira da União. Estão aqui todos os poderes, né? Os tribunais superiores estão aqui, as embaixadas estão aqui, o executivo, o legislativo, e cabe ao governo do Distrito Federal, cabe a nós, da saúde, segurança e educação, proteger toda a população que está aqui. Então, isso tem custo. Nós temos aqui no Distrito Federal a Polícia Civil e a Polícia Militar, as polícias mais bem preparadas, são bem remuneradas, porque são preparadas e são preparadas. Então, assim, eu acho que essa discussão passou um pouco do tempo. Também a gente vê que vários governadores do Rio estão presos hoje, acusados de corrupção, que é o caso até dos pais da deputada, que foram presos, agora liberados, o Sérgio Cabral, o Pezão, enfim, talvez se o Estado não tivesse tão envolvido em corrupção, a situação seria outra. O que eu acho, o cerne do problema é dizer que Brasília deve ao Rio de Janeiro por ter saído de lá a capital. Só para a gente fazer uma comparação, Brasília, nos números atuais, eu fiz essa pesquisa, custou
1,5 bi de dólares a construção de Brasília inteira. Só a ponte Rio-Niterói, que foi construída com dinheiro da União, custou 5 bilhões de reais em números atuais. Então, só a ponte Rio-Niterói pagou a construção, pode se comparar com a construção da capital. Brasília foi construída e depois da construção de Brasília teve um desenvolvimento, interiorizou o país, né? A gente não tem como dizer o quão importante foi a capital. O país era litorâneo, 450 anos, uma faixa litorânea. A interiorização se veio com a capital. O Rio de Janeiro teve, além da ponte Rio-Niterói, o aeroporto Galeão, os túneis, o aterro do Flamengo, tudo isso foi pago com dinheiro, com recursos federais. Então, o Rio de Janeiro teve um boom logo depois de que Brasília virou capital. O Rio de Janeiro viveu um boom. A criação da Barra da Tijuca, os acessos, né, todos dos túneis, a cidade teve um grande boom. Então não tem nada a ver com a vinda da capital aqui para Brasília. Até porque Brasília não consegue se manter sem o fundo, e já está difícil com Brasília, o fundo. Hoje o fundo não paga a folha. Brasília precisa aportar 3 milhões ainda para a folha, né? Então, 3 bi. Então, esse é um número que ainda, mesmo com o fundo constitucional que foi colocado, né, virou parte da Constituição em 2002, só mesmo para estar ali a estabelecer regras, tem ainda um aumento modesto, né, e hoje não cobre o que ele para o que ele foi feito, ele não cobre nem os custos. Então, assim, se retirar o Fundo Constitucional do Distrito Federal, quebra o Estado, você não consegue mais pagar servidores. E por uma justificativa de reparação de alguma coisa de 60 anos atrás, Rio de Janeiro reparou quando Salvador deixou de ser capital? Nosso tempo acabou, infelizmente. Muito obrigada pela sua presença aqui, Ana, Fernando. A gente volta amanhã com o CB Poder, às 1h20 da tarde. Eu te espero. Tchau. A gente fica até amanhã conversando.